Com uma informação quente dessa sexta-feira, informação ao vivo direto de Brasília, o ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, foi preso na manhã desta sexta-feira. Vamos para a capital federal conversar com a repórter Rani Veloso, que está acompanhando tudo de perto e tem detalhes atualizados para a gente. Temos a Rani já? Acho que ainda não? Vamos lá. Rani Veloso, informações ao vivo dessa prisão de Felipe Martins, então ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, que foi preso na manhã desta sexta-feira por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Oi, Rani, bom dia para você. Bom dia, Soraya, a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. É isso mesmo, a Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na manhã desta sexta-feira em Ponta Grossa, no interior do Paraná, onde é a casa de Felipe Martins. Ele já foi levado a um presídio e está sendo acompanhado também por seu advogado. Felipe Martins, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão, que seria o uso das redes sociais. A gente lembra que desde o último sábado ele está preso em casa. A prisão domiciliar foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes ainda no dia 26 de dezembro, numa tentativa de evitar fuga dos réus já condenados pelos núcleos 2, 3 e 4, mas que ainda não tiveram o caso transitado em julgado, ou seja, que o processo já foi finalizado. E isso por causa da fuga de Silvinei Vasquez. E agora a prisão preventiva de Felipe Martins foi convertida, a domiciliar em preventiva, exatamente pelo descumprimento dessas medidas que foram impostas. Na sua decisão, Alexandre de Moraes diz que no dia 29 de dezembro de 2025 foi juntado aos autos do processo a notícia de que Felipe Martins teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros. Dia 29 foi a última segunda-feira. E na sua decisão final, Alexandre de Moraes diz que mostra que o réu condenado mostra total desprezo às medidas impostas que foram feitas a Felipe Martins, ao réu condenado, assim como desprezo também às instituições democráticas e as decisões judiciais. Então, por isso, determinou essa prisão preventiva. Lembramos que Felipe Martins era assessor de assuntos internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro e, de acordo com o processo, ele teria auxiliado na elaboração da minuta do golpe. O advogado dele, Jeffrey Chiquini, se manifestou agora há pouco em um vídeo que também foi publicado em suas redes sociais. Chiquini disse que essa medida de Alexandre de Moraes é, na verdade, uma vingança numa tentativa de antecipar o cumprimento da pena de Felipe Martins e que não houve descumprimento das medidas cautelares, que as redes sociais foram utilizadas, na verdade, pelos advogados e que essa é mais uma punição indevida de Alexandre de Moraes, que, de acordo com o advogado, decide tudo como quer e na hora que quer. Vamos ver um trecho da fala do advogado. Hoje, Alexandre de Moraes coloca em prática aquilo que desde sempre ele queria: prender Felipe Martins. Não é uma medida cautelar, é uma medida de vingança. Trata-se, evidentemente, de início de cumprimento da pena. Nem vou chamar isso de prisão preventiva, porque prisão preventiva tem que ter motivo. E essa é mais uma prisão sem motivo. Tá, então o advogado, ele está em Florianópolis nesse momento, mas tem um advogado da sua equipe em Ponta Grossa acompanhando o Felipe Martins e eles estão avaliando, eu conversei com ele agora há pouco, eles estão avaliando qual a medida que será tomada pela defesa. Se eles vão recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes ou então se eles já vão antecipar o cumprimento da pena. Como eu falei anteriormente, ainda falta a publicação do acórdão do julgamento do núcleo 2, que é o núcleo que Felipe Martins foi enquadrado pelos
Supremo Tribunal Federal e só depois disso é que a defesa teria aquele prazo aberto para recorrer, que são os embargos de declaração para pedir mais esclarecimentos de pontos do julgamento. Então a gente vai ficar aguardando por aqui se de fato a defesa vai acionar o Supremo Tribunal Federal. A gente já vê aí a posição do advogado de Felipe Martins. Lembramos que o ministro Alexandre de Moraes já tinha dado um prazo depois que recebeu a informação de que ele teria acessado a rede social LinkedIn. Ele deu um prazo para a defesa de 24 horas sob pena de prisão preventiva. E foi isso que aconteceu. A defesa respondeu no prazo de 24 horas, negou o uso das redes sociais por Felipe Martins, mas disse que foi a própria defesa que utilizou as redes sociais, e o ministro Alexandre de Moraes, então, entendeu que Felipe Martins descumpriu por utilizar a rede por meio de terceiros. A decisão do ministro foi do dia 31 de dezembro, mas só foi publicada hoje pela manhã, depois do cumprimento do mandado de prisão preventiva. Volto com vocês. Perfeito, Rani. Obrigada pelas suas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso de perto. Ainda, né, tá tudo muito no início, mas fato é que já houve essa confirmação de prisão do ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Felipe Martins. Rani, bom trabalho para você por aí. A gente já vai repercutir aqui com a nossa bancada e também para recapitular um pouco sobre esse tema, né? Ele já estava preso, né, em prisão domiciliar. Ele é, inclusive, um dos condenados da primeira turma do Supremo Tribunal Federal no âmbito da trama golpista. Então, estava em prisão domiciliar e por conta dessa possibilidade de descumprimento de uma medida cautelar, então, como a Rani disse, né, teria ali usado as redes sociais e por isso houve de prisão domiciliar agora para prisão preventiva. O que a gente pode esperar a partir de agora, João, de outras reações? A gente já viu a defesa se manifestando, né? Ali o advogado falando em vingança e punição indevida por parte de Alexandre de Moraes. Pois é, eu enxergo um avanço também, né, por parte do Supremo Tribunal Federal, Soraya, especialmente considerando que ele estava, né, desde 26 de 12 de 25, já tinha substituído a prisão domiciliar por as tais medidas cautelares, e essas medidas cautelares, por mais que o Código de Processo Penal, enfim, o Código de Processo Civil preveja o poder de cautela do juiz, ele pode adotar algumas medidas, não necessariamente na lei, supostamente para proteger o todo, a democracia, enfim. Mas a prisão já havia sido determinada por conta da fuga de outro personagem envolvido nessa tal da trama golpista. O Alexandre de Moraes determinou, retém alguns deles, porque senão eles vão fugir também, o que não faz sentido nenhum em termos de legislação, já que a pena é individual para cada um. E agora avança nessa questão do LinkedIn. Ele teria usado o LinkedIn, o que chama muito a atenção para a gente. Essa proibição, ela não há uma clareza dela, proibir de usar rede social na legislação ordinária, né, que se chama, existe em legislação eleitoral, cujo próprio Tribunal Eleitoral cria a lei e depois aplica. Então, vem havendo a moda nesses casos, né? Tornozeleira eletrônica, proibição de usar rede social, o que considera um excesso. E agora isso mostra bastante pra gente a desproporção que vige no Brasil, né? Ele usou o LinkedIn, então vai lá pra cadeia, lembrando que ele já tinha ficado em prisão preventiva meses e meses sem uma clareza do que havia feito. E em outro caso, o Banco Master prejudicou milhares aí de pessoas, né? Um rombo enorme, então vai pra casa com tornozeleira. Há uma desproporção total, parecendo que vige dois ordenamentos jurídicos no Brasil em concomitância, Soraya. Você falava de a fuga, né, de Silvinei Vasquez, que acabou também trazendo... Repercutindo, né, para esses outros réus, para os outros réus, o que não faz na lei não faz sentido algum, já que, né, a pena é individual, mas aí sobre o tal poder de cautela do juiz, ele vai antecipa o cumprimento da pena e fala, fica todo mundo aqui, senão vai fugir, o que evidentemente não faz sentido, até porque se assim o fosse, você está assumindo que as fronteiras brasileiras são amplamente frágeis. Vocês acham que a prisão definitiva é questão de tempo mesmo, Hugo? Não, na verdade, o que eu queria colocar o seguinte ponto. A defesa alegou que foram os advogados que utilizaram o LinkedIn. Sociais, Mas vem cá, eles não têm LinkedIn para poder fazer esse acesso? Tem que usar o da vítima? É óbvio que se você tem um contato direto, o LinkedIn tem algumas restrições. Vá lá, a gente pode olhar por essa ótica também. Mas essa alegação talvez fique um pouco frágil. Agora, com relação ao tempo, isso só tem que aguardar, né? E você, Elias? Não, eu fico atônito, na verdade, como o João bem colocou, né? A gente percebe cada vez mais uma questão política do que jurídica, né? E o que é muito ruim e o que leva a gente a um descrédito do judiciário, né? E justamente eu fico pensando, estava aqui justamente pensando nisso, que
A prisão domiciliar, ela também restringe o acesso à comunicação, porque se a pessoa estiver assistindo o Morning Show, por exemplo, ela não está utilizando a rede social, mas ela está consumindo informação. Se a pessoa está numa rede social olhando simplesmente, aí é uma questão mesmo que eu não consigo entender, se a pessoa pode ter acesso aos meios de comunicação, porque quando eu entendo que fala usar redes sociais, eu entendo que é você colocar uma mensagem, você falar a respeito de algum tema, né? Então isso, para mim, também que não fica muita clareza. É aquela questão de tentar achar um pelo em ovo para poder tomar medidas mais drásticas, né? Dá para fazer aquele paralelo com a própria situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Que estava ali, acabou tendo aquela questão da tornozeleira eletrônica e aí da prisão domiciliar, até então, acabou sendo transferido para a Superintendência da Polícia Federal. E você vê que no caso da tornozeleira tinha até a própria imagem, o próprio Jair Bolsonaro falou, eu tentei aqui, né, alegou com uma espécie de confusão mental e depois os médicos mostraram lá que houve medicamentos lá que não caíam bem junto e houve uma confusão mental mesmo, mas de fato havia a imagem. O que se questionou foi a imposição dessas medidas cautelares que proíbe a pessoa, inclusive até de falar, de se comunicar. Lembrando que a rede social hoje é o todo da pessoa, é a imagem da pessoa ali onde ela passa as informações. E virou uma coisa corriqueira no Supremo Tribunal Federal derrubar as redes sociais das pessoas, impedindo a comunicação futura, né? Que o que se alega é se você cometeu algum crime, se violou qualquer coisa, você derruba o post, né? Aquela informação que você postou é falsa, derruba pelo motivo A, B e C. Não, eu proíbo a fala futura da pessoa, nem sei o que a pessoa vai falar, não sei se vai falar de política, se vai falar de costume, se vai falar de outra coisa. Então essa proibição vem vigendo especialmente nesses casos, né? Porque até onde nos consta, outros criminosos não têm esse tipo de imposição. Então fica bem estranho mesmo para analisar quando é um caso e quando é outro. Agora do Felipe Martins, o que sai no mundo hoje, Soraya, Felipe Martins é preso porque acessou o LinkedIn. E o ex-presidente, inclusive, Jair Bolsonaro, já está na Superintendência da Polícia Federal. Ele recebeu alta médica nesta quinta-feira e deixou o hospital da F-Star lá em Brasília. O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da defesa de prisão domiciliar. A decisão foi criticada pela família do ex-presidente nas redes sociais. Vamos ver o que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse. Ela exaltou a figura do marido como um líder, dizendo que existe um Brasil de bem que te ama e ora por você. Foi o que ela escreveu, então, nas redes sociais. O vereador Carlos Bolsonaro sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes cumpre ordens de terceiros ao determinar que o ex-presidente retorne para a Superintendência da Polícia Federal. Esse, se não me engano, já é o terceiro pedido de prisão domiciliar negado, né, João? E o histórico do ex-presidente, ontem a gente trouxe informações, né, ali dizendo que descumpriu por diversas vezes medidas cautelares e até por isso foi o que pesou aí na decisão do ministro para negar mais uma vez esse pedido da defesa de prisão domiciliar. Justamente, ele até coloca que foram vários descumprimentos. Para mim, não é uma clareza né? Desses recorrentes descumprimentos. O que teve foi aquela questão do Nicolas Ferreira, que foi anterior a uma manifestação. Aí, na manifestação, o Bolsonaro já estava com a tal medida cautelar. A medida cautelar deferida num inquérito conduzido no Supremo Tribunal Federal, que não é delegacia de polícia, então não tem que ficar tocando inquérito. As medidas cautelares foram impostas no Bolsonaro e depois ele não foi denunciado nesse inquérito. Então já houve uma estranheza aí no dia da manifestação. O Nicolas Ferreira fez uma espécie de videochamada ou mandou um vídeo para o Bolsonaro, não lembro exatamente como, mas os dois apareceram na tela dele. Aí essas medidas foram tidas como descumprimentos de cautelares. Então até parece algo muito grave. Nossa, descumpriu a medida cautelar, mas a gente pensa, tá, qual a origem dessa medida cautelar? São sempre excessos no sentido de podar a comunicação. E acho que a defesa do Bolsonaro vai fazer cada vez mais isso, né? Cada manifestação, prisão domiciliar, até que uma hora possa ser que aconteça. Não está aparecendo, até porque a primeira turma do Supremo, ela vem chancelando com frequência as decisões do Alexandre de Moraes, é meio que um carimbador ali, ele decidiu, a gente chancela. E há uma dificuldade enorme hoje, regimental, de levar as coisas para o pleno, para os 11 decidirem, né? Desde da chamada trama golpista, tudo ficou resumido à turma, o que é péssimo em sentido de democracia e de respeito às instituições, já que você tem 11 ali que a gente questiona muito 11 ministros decidindo o futuro do Brasil e várias vezes em decisões liminares, né? E depois
tudo fica ali na turma. Tinha que, no mínimo, ir para o pleno para que todos se manifestassem, já que estamos falando de instância única e de um golpe, de uma tentativa de golpe de Estado, como foi colocada por pessoas que não têm o foro privilegiado. Então, seria, no mínimo, de bom tom que os 11 julgassem. O que eu acho muito curioso dessa questão da reiterada, né, as questões colocadas pelo Alexandre de Moraes, é que você entra num campo que não é seu de verdade, né? Porque tudo bem, a gente tem esse monte de excesso, esse monte de coisa, mas querendo ou não, você tem a questão do campo jurídico. Agora, quando o Alexandre de Moraes fala que a saúde do Bolsonaro está adequada para ele continuar preso, eu fico perguntando, ele também é médico, né? Porque essa era a expectativa, inclusive, da defesa, que os novos laudos pudessem convencer de alguma forma Alexandre de Moraes a aceitar o pedido de prisão domiciliar, o que não aconteceu. E, pelo visto, nesse momento, parece que ele não vai ser convencido de que ele precisa desse atendimento e de que a prisão domiciliar seria a melhor saída nesse momento para ele. Sim, porque a gente percebe isso, né? Que ele está legislando em temas que não cabem a ele, de fato, né? Não estou colocando competência, a gente está falando assim, da questão médica mesmo, né? Eu acho que a autoridade para falar sobre a saúde de alguém é um profissional da medicina, né? Não um juiz. Não, porque ele vai, né? Ele seria uma das vítimas do golpe de Estado, em que haveria um plano, inclusive, conforme consta no processo ali, ele seria um dos que teria a vida ceifada por esse grupo. Aí depois ele vai, julga também o processo, conduz a execução da pena, decide diariamente sobre visitas, questão da alimentação, da fisioterapia. Então, assim, há uma busca por protagonismo evidente e o Supremo Tribunal Federal, na figura do Alexandre de Moraes, não quer sair de campo, quer estar sempre ali decidindo. Hoje visita o filho, amanhã a esposa, leva comida de tal forma, fisioterapia às segundas, quartas e sextas, depois do morning show. Então, precisa haver um recuo por parte do ministro Alexandre de Moraes.